Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a todos, novamente, mais um devocional se iniciando. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41, onde o subtítulo vai falar: Jesus acalma a tempestade. E a gente se depara com, no capítulo 4, a palavra do semeador. Então Jesus vem pregando, ministrando todas aquelas parábolas até se achegar nesse momento a qual nosso Senhor Jesus vai se retirando do seu sermão. E aqui que está uma grande chave, uma grande mensagem para a nossa vida espiritual, para a nossa vida física, para que nós possamos entender que estamos sujeitos a lutas, adversidades e a tribulações. E esse texto especificadamente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria que os irmãos se atentassem muito a essa palavra a qual irei fazer a exposição com vocês, porque eu creio em nome do nosso Senhor Jesus, que vai tirar muitas escamas espirituais por não discernir ou por não entender, muitas das vezes, por nós estarmos seguindo o nosso Senhor Jesus, por estarmos cada vez mais buscando fazer aquilo que o nosso Senhor Deus se agrada, e porventura está se deparando com dificuldades, lutas, tempestades recorrentes sobre as nossas vidas. Mas vamos para a leitura do texto, e eu gostaria que os irmãos se atentassem, prestassem muita atenção, porque vai falar conosco tremendamente e vai edificar a nossa fé. Então, Marcos 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos os seguiram. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e ondas arremessavam contra o barco, de modo que, mesmo que já estava enchendo de água, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre os travesseiros. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem e calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês estão tão temerosos? Como ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Amém, aleluias. Glória a Deus por essa palavra. Creio que o Senhor irá falar conosco dentro desse devocional. Então a gente já se depara com Jesus indo para o outro lado do rio com o seu barco, e nessa jornada a gente se depara ali que ocorre uma tempestade. E primeiro ponto a nós destacarmos que os discípulos foram obedientes. Então Jesus deu uma ordem, deu uma direção, eles entraram no barco e cumpriram essa ordem. E por mais que eles cumpriram essa ordem, a gente se depara que começa uma situação totalmente contraditória. Começa o vento balançar a embarcação, começa aquelas ondas querendo afundar o barco. O que trazemos para nós e o que pegamos? Mesmo quando Jesus Cristo está na nossa embarcação, está em nossas vidas, estamos sujeitos a esses tipos de vento forte, a esses tipos de tempestade, mas o que não vai ser diferencial para a nossa vida, para que possamos compreender, é que Cristo Jesus está conosco. Então, por mais que muitas das vezes passamos lutas, dificuldades, adversidades, por mais que o vento forte sempre está ali, batendo sobre as nossas forças, por mais que as ondas estão querendo submergir as nossas vidas, temos um Deus, temos o nosso Senhor Jesus na nossa embarcação. Então, por mais que muitas das vezes não temos força, Jesus ali nos sustenta, nos dá força
nos faz perseverar perante toda dificuldade, perante toda luta, perante toda adversidade. E fica muito claro o texto, eles foram obedientes. E isso acarreta muito no nosso lado espiritual, isso acarreta muito na nossa caminhada com Cristo, porque quando nos convertemos, não temos esse discernimento espiritual, ou muitas das vezes não somos discipulados da maneira correta, porque se nós fomos bem mentorados, bem discipulados, como os novos convertidos em Cristo, sermos alertados que, por mais que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, sabemos de todo o poderio, sabemos de toda a onipotência, onipresença, onisciência do nosso Senhor Deus, sabemos que tudo está sob o controle da palma das suas mãos. A gente se depara aqui, os discípulos sendo obedientes e acontecendo lutas, adversidades, se levantando os ventos fortes, se levantando ondas querendo submergir e ceifar a vida deles, mas o que eles não entenderam que eles tinham Jesus na embarcação dele. E assim nós temos que entender também no nosso dia a dia e na nossa vida, é saber que nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo na nossa embarcação, onde vai dar todo o suporte, onde vai dar todo o alicerce, onde vai nos fortalecer para continuar caminhando e perseverando nessa caminhada com Cristo. E sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele tem todo o poderio para cessar, tem todo o poderio para curar, para libertar, para restaurar, renovar, e ele tem todo o poderio com todo o elemento, tem poderio sobre o vento, sobre o mar, sobre o ar, sobre a terra. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem o controle de tudo. E muitas das vezes essas situações contraditórias que se levantam contra a nossa vida é para um aprendizado, é para um amadurecimento, é para que a nossa fé cresça, porque fica muito claro, o nosso Senhor Jesus Cristo fala para os discípulos: por que vocês estão tão medrosos? Por acaso vocês não têm fé ainda? Então sabemos também que, pelo menos nesse momento, eles seguiam Jesus, viam os prodígios e maravilhas, mas eles só tiveram mesmo a certeza pós-crucificação, tirando aquela revelação a qual o apóstolo Pedro teve, que o nosso próprio Senhor Deus revelou que o nosso Senhor Jesus Cristo era o Filho unigênito dele. Então a gente se depara com essa situação. Hoje, não que nós tenhamos mais fé com aqueles apóstolos, mas conhecemos um Cristo ressurreto, conhecemos um Cristo que nos resgatou, que nos renovou, tirou nós do lamaçal do pecado, e muitas das vezes por Cristo fazer todas essas maravilhas e prodígio sobre as nossas vidas, por nós aceitarmos o nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, muitas das vezes nós achamos que viramos super-herói, que nenhuma adversidade, nenhuma luta, nenhuma tribulação, nenhum vento forte vai vir sobre as nossas vidas, e não é isso que a palavra do Senhor está falando. Está falando que vai, por mais que tentamos ser obediente à palavra do nosso Senhor Deus, vai vir sim tempestade, vai vir sim vento forte, vai vir sim levantes e daí por diante. Mas o que nos conforta, o que nos traz renovo, o que nos fortalece é saber que tem Cristo sobre as nossas vidas. E é sobre isso que eu gostaria de externar com os irmãos em Marcos 4, do versículo 35 ao 41. E eu gostaria que os irmãos pegassem essa palavra. Você que é novo convertido, ou você que tem um tempo também nessa caminhada para com Cristo, para com Deus, entenda que estamos sim sujeitos a lutas, adversidades, a tribulações, estamos sujeitos sim vento forte em direção à nossa vida, estamos sujeitos sim ondas querendo afundar a nossa embarcação, mas o diferencial é o que nós temos nas nossas vidas, e hoje nós temos essa clareza e essa certeza, é que Cristo tem o controle de tudo em suas mãos. Então é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre esse devocional, que os irmãos possam compreender, pegar esse texto, Marcos 4, versículo 35 ao 41, fazer ali sua leitura, meditar na palavra do Senhor,
porque eu creio que o Espírito Santo vai testificar ainda mais sobre a vida de cada um. Então é essa palavra a qual o Senhor testificou no meu coração e eu gostaria também de estar compartilhando com os irmãos. Então fique com essa palavra, saiba que o nosso Senhor Jesus Cristo é detentor e tem todo poderio para sanar qualquer adversidade, qualquer luta. O nosso Senhor Jesus nos fortalece em momentos de crise, o nosso Senhor Jesus nos dá força em momentos contraditórios ou momentos de dificuldade. É o que nós temos ciência e que os discípulos não entenderam naquele contexto era que Jesus estava na nossa embarcação. E hoje o piloto, hoje o nosso capitão das nossas vidas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então chame o nosso Senhor Jesus Cristo para a sua embarcação e veja a sua vida transformada e veja e se sinta fortalecido em momentos de lutas, adversidades e tribulações. E tenham fé que o controle de tudo ainda está na mão do nosso Senhor Deus. Então fique com essa palavra, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso